Mais um episódio do cervejapod.com. Aliás, o nosso canal tem feito tanto sucesso, são tantas inscrições, são tantas pessoas acompanhando o nosso trabalho que está nos trazendo uma satisfação muito grande. Bom, eu quero agradecer você que está conosco aí conectado através do computador, do celular, assistindo o nosso novo episódio. Eu estou recebendo aqui o João Saciloto mais uma vez. Obrigado, João, pela sua disponibilidade de estar conosco. João, mais uma vez, deixa eu fazer uma brevíssima apresentação, que a apresentação do João aqui foi uma leitura de um livro, né? Mas ele é professor da Unesp, é professor de pós-graduação na área de cerveja, é mestre cervejeiro, esteve em grandes fábricas de cerveja, prestando o seu serviço aí, deixando lá os seus conhecimentos. É muito conhecedor da história da cerveja e se dispôs a estar aqui conosco na composição dos nossos episódios. Aqui no vídeo nós temos toda a descrição, inclusive a apresentação correta, a apresentação completa de tudo aquilo que o João faz, de tudo aquilo que o João é formado, está na descrição do nosso vídeo aí. Se você der uma lida aí, você vai ver quanta experiência o João tem. Bom, mas eu quero falar com você, na verdade, agradecer o João mais uma vez, do fundo do coração, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a vocês. E agradecer a você que está aí conectado conosco e dizer que se você não fez a inscrição no nosso canal ainda, que faça e assinale o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Nos episódios, eu vou fazer uma pequena retrospectiva muito rápida. Eu gostaria de falar das suas fotos lá na cidade de Pirtz. Sua visita foi muito providencial, porque nós falamos muito sobre o nascimento da primeira Pilsner. E você esteve lá na fábrica visitando em loco. Então, no último episódio, nós falamos sobre isso e eu, quando cheguei em casa, fui revirar as minhas fotos lá no computador e encontrei esse passeio que eu fiz na cidade de Pilsen, conduzido por um tcheco que mora lá em Pilsen, e ele me levou nessa fábrica de cerveja, e eu sequer fazia ideia da importância da visita que eu estava fazendo naquela fábrica, da importância da fábrica, na verdade, da qual eu estava visitando. Ele me falou um monte de coisa, narrou um monte de coisa sobre a história da cerveja. Eu vou confessar uma coisa, você não entendi absolutamente nada, porque eu não sei falar tcheco. Quem sabe falar tcheco é meu filho, que me traduziu algumas coisas, mas eu tenho certeza que ele me passou a perna em alguma coisa e largou para lá, porque ele não estava muito interessado na história. Mas foi uma visita sensacional, tirei algumas fotos. Infelizmente não visitei a linha de produção, não tirei fotos de equipamento. Mas pelo menos você viu lá aquela região maravilhosa ali na Tchecoslováquia, no sul da Alemanha, que foi lá naquela região onde nasceram as principais evoluções para a cerveja, padronização de sabor e tudo mais. O nascimento... Foi muito bom. E eu bebi muita cerveja nessa viagem também. Eu nunca bebi ótima cerveja. Nunca bebi tanta cerveja na minha vida. E não só da Pilsner Urquell, mas também outras cervejas que lá são fabricadas. Muito bem, deixa eu fazer uma pequena retrospectiva, muito rápida, nos episódios anteriores, porque os episódios estão aqui no canal e você pode assisti-los, e eu recomendo que você os assista, porque não é uma retrospectiva que vai trazer para você todas as informações que o João passou nos episódios anteriores. Mas nós falamos, por exemplo, sobre separação dos tipos de levedura, as cervejas com sabores diferentes e os melhores sabores, fermentação, né? Inclusive eu questionei o João aqui, que diabo de fermentação, que fermento é esse? Coloca esse fermento na cerveja? Quer saber? Assiste o episódio anterior que a gente está falando disso lá. Bactérias, né, para vários tipos de alimentos, inclusive queijos, vinagres. E etc. E a invenção da popularização da geladeira, ou a invenção e a popularização da geladeira, que foi para mim uma extrema surpresa, que eu nunca imaginei que a geladeira tivesse sido inventada a pedido de uma indústria, de uma cervejaria. Na verdade, a máquina frigorífica era do tamanho de uma casa, né? E depois, com o tempo, foi diminuindo os tamanhos e chegou até o nosso frigobar e nosso ar-condicionado. Mas isso nada mais se releva do que o nascimento das geladeiras foi dentro de uma cervejaria. Então eu queria recomendar para você assistir os episódios anteriores, porque tem muita história interessante, coisas que eu aprendi aqui que eu gostaria muito de partilhar com você. Mas hoje eu queria reservar esse episódio aqui para falar com o João, já que ele é
tão conhecedor da história da cerveja e certamente é conhecedor também da história das embalagens, sobre como as cervejas eram vendidas e da evolução dessas maneiras de transportarem, de servirem, de acondicionarem a cerveja. Antigamente, pois não, pode Não, falar. me pareceu, na pouca conversa que nós tivemos e no pouco que eu pesquisei, me pareceu que o advento da garrafa de cerveja, forma pela qual nós a recebemos hoje, é muito novo, né? É uma coisa mais recente. Lá no início não era bem assim. Não tinha garrafa, não havia o vidro. As cervejas, a sua qualidade se permitia que você só se bebesse a cerveja na sua cidade, em tonéis ou em barris de madeira. Barris de madeira? Barris de madeira, é o que tinha na época para se fermentar a cerveja e se colocar a cerveja lá dentro desses barris e se vender essas cervejas. Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pode ser uma pergunta idiota, mas é pergunta de quem não sabe nada e tão pouco sabe de história. Hoje a gente já vê falar isso há muito tempo, mas hoje continua se falando a respeito de bebidas destiladas, a gente vê falar assim, envelhecida em tonel de carvalho. Isso significa, ou pelo menos me faz pensar, que a finalidade da bebida estar em um barril de madeira é extrair da madeira algum gosto, alguma enzima que a madeira possa... Em bebidas destiladas... ou até no vinho, tá? Que tem uma carga maior de álcool. As bebidas que têm cargas maiores de álcool têm um objetivo de extrair da madeira substâncias que dão certos gostos e certos aromas. Mas isso não pode acontecer com a cerveja? Com a cerveja não é bom acontecer isso. Mas como é que faz? Como é que eles faziam? Existe uma cera, o tipo de uma resina extraída de... árvores, que é o breu. É muito popular o breu. Eles derretem esse breu, derretiam esse breu. Bom, até um certo momento eles não sabiam disso, ia de madeira mesmo, mas começaram a perceber que havia uma extração, eles não queriam essa extração de substâncias, então começaram a ter uma tecnologia de derreter breu pelas paredes internas do barril. Aliás, o breu, como a gente conhece, uma pedra. A gente conhece a pedrinha de breu, ela parece uma pedrinha de vidro. Parece uma pedrinha de vidro, uma resina. Inclusive, ela é muito usada para os violinistas, usam o breu para passar no arco do violino, para impedir que ele deslize. Aquilo dá um atrito e vibra a corda. E é uma pedrinha assim meio amarelada, alaranjadinha. Ela solta aquele pozinho na crina do cavalo, do arco do violino, e suscita, resulta naquele atrito que dá o som do violino. Então eles derretiam o breu. O breu, ficava aquele aspecto vítreo por dentro do barril, e é uma resina muito inerte, ela não libera nada para a bebida e não deixa a bebida penetrar no barril. É uma parede isolando a parte da madeira da bebida. Bom, então inclusive neste tempo é como se colocasse a cerveja num tonel de vidro. Tonel de vidro. Olha! Então não havia interferência da madeira. Existem algumas cervejas hoje, mas feitas de uma maneira muito milenar, que se envelhecem sim na madeira para se obter algumas substâncias que se extraem, inclusive para pegar algumas bactérias particulares. Só que é uma coisa muito remota. Existe alguma coisa hoje, mas não é tão comercial assim. Não, tá bom. Não é de acesso fácil. Não é tão assim. Mas, se a gente sabe aqui, através da história do João, que as cervejas eram envasadas em barris de madeira, e ofertadas isso à população e às tabernas, né? Mas em algum momento isso foi fracionado. Foi fracionado porque com as padronizações e as melhorias em qualidade, se observou que houve uma oportunidade de se oferecer isso num varejo maior. Então, houve uma necessidade de se buscar embalagens menores. Porque ninguém leva, assim, um barril de 30 ou 40 litros para casa todos os dias, mas leva-se algumas garrafinhas ou em alguns frascos, né? Não, inclusive é questão financeira. Claro. Ninguém tem dinheiro para comprar. E uma grande quantidade de cerveja estraga rápido também. Então, o que houve? Foi popularizando também a tecnologia da manufatura das embalagens em vidro. Né? Daí já surgiu o vidro. Já foi surgindo o vidro.
há cerca de 2.000 anos atrás, já até um pouco mais, eles já sabiam como se fazer algumas coisinhas em vidro que se observava raios em areia. O que é o vidro? Areia derretida. Areia derretida. Né? Areia então derretida. Alguém observava raio caindo no vidro, ou então vulcão, lava vulcânica em areia, ou então grandes fogueiras nas praias que deixava aquele resíduo vítreo. Então já começou a se observar. Alguém olhou aquilo e falou: opa, derretendo areia, dá para fazer isso. um negócio aqui, tá? É verdade. Né? E aí foi melhorando essa tecnologia de se fazer algumas embalagens, até que se dominou também a maneira de se usar canudos, o sopro. O sopro para causar o espaço interno. Em grandes bolotas derretidas de areia, quando se sopra, ela forma aquelas, infla, aquelas bolhas maiores. E se a gente insuflar uma bolha grande dentro de uma forma, ela vai formar uma embalagenzinha. Vai ficar Nossa tecnologia foi indo. Foi desenvolvendo. E você começou a colocar a cerveja dentro disso, mas a cerveja tem gás carbônico, ela precisa ter uma tampa que não saia, não exploda. E o próprio vidro também não pode. O vidro também. Eu imagino que no começo o vidro não tinha essa resistência que suportasse. Né, com o tempo a química, né, os alquimistas e os químicos começaram a misturar algumas coisas nessa coisa derretida. Sim. Por exemplo, se colocar magnésio, o vidro fica bem clarinho. Se colocar cromo, ele fica esverdeado. Se colocar sais de ferro, óxido de ferro, ele fica âmbar. Então, as cores dos vidros vão mudando de acordo com os sais que se coloca lá dentro. Quando é que começam a aparecer as garrafas de cerâmica? As cerâmicas foram muito antes do vidro. Muito antes do vidro, né? Eu imaginei. O vidro me parece ser uma tecnologia mais refinada, recente, né? Mais moderna, né? Então, antes disso... Tentaram colocar em garrafas de cerâmica, né? Com pinturas até por dentro, para que não houvesse porosidade influenciando. Mas as garrafas de cerâmicas não davam muitas resistências. Tinha que ser muito grosso para não explodir. Qualquer toque, às vezes, ela quebrava. A garrafa de vidro até que era um pouco mais resistente. Um pouco mais. Mas levou tempo para se chegar. Isso já foi há pouco tempo mesmo, no ano 1800, no começo do século XX. E você está falando em explodir, é porque a cerveja oferece, por causa do gás carbônico. O gás carbônico, E como é que se tampava, né, João? Como é que as tampas eram colocadas de maneira que não... Colocava-se rolhas mesmo, e para essas rolhas não saírem dos seus gargalos, eles amarravam barbante. Até que no Brasil havia uma cerveja que era chamada cerveja barbante, porque ela era uma rolha colocada no gargalho da garrafa, na boquinha dela, e amarrada com um barbante, como se fosse essas garrafas que a gente está acostumado a falar de espumante, mas elas não são espumantes. Né? Depois a gente fala disso. Não é espumante. Porque a cerveja é a única bebida espumante do mundo. Né? Na verdade, o vinho não espuma. Eu estou olhando aqui, porque teve uma hora aqui que passou, está passando aqui vários tipos de embalagem, e teve uma hora que passou, me pareceu passar uma garrafa aí com um barbante no gargalo. Eu acho que tem a ver com essa história que você está contando. Tem um engate metálico para segurar uma tampa. Sim, então acho que foi isso. Hoje tem alguns engates metálicos. Mas aí começaram a ser envasadas, as cervejas começaram a ser O grande desafio de pulverizar isso era chegar a uma cerveja lá no consumidor com qualidade, né? Então, você vai vender 1 litro de cerveja em uma garrafa ou 500 ml, seja qual for a quantidade que vai dentro de um recipiente de vidro. O desafio é a pessoa abrir lá na casa dela e ela estar com quase a mesma qualidade que saiu lá da fábrica. Então, esse é o grande desafio. Então, a cor do vidro influencia. Então, isso tem uma coisa que me intriga, que eu queria te fazer essa pergunta. Por exemplo, eu vejo cervejas... a princípio, eu achei que não significava nada. Mas conversando com o Fábio, nosso colega aqui do podcast, ele falou, não, tem tudo a ver. Pergunta para o João para você ver. Eu vejo cerveja em garrafa verde, eu vejo cerveja em garrafa âmbar, eu vejo cerveja em garrafa clarinha. Isso tem a ver com a qualidade da cerveja? Via de regra,
as cervejas com garrafa âmbar são as que mais tentam segurar, entre aspas, a qualidade do produto. A incidência de luz numa cerveja provoca oxidações em alguns compostos e muda o sabor. E dá um aroma, altera o sabor. E a gente tem até uma denominação que diz, essa cerveja está com gosto de luz. É um gosto típico. Quem fala isso? O cervejeiro, os mestres cervejeiros. Eu nunca ouvi falar isso. Não diz no bar, né? Do cara, ô cara, tá com gosto de luz aqui. Não é, tá louco. Você por acaso chupou uma lâmpada? Não, e dizem, é o gosto de gato molhado. Comeu um gato molhado também? Então os mestres cervejeiros falam isso. Os mestres cervejeiros têm algumas denominações para lembrar as substâncias. Então, deixa eu entender uma coisa. Quanto mais escura a garrafa... menos incidência de luz, menos oxidações. Melhor preservado está o sabor. Melhor preservado está o sabor. Existem algumas cervejas que ficam lá nos supermercados com aquela luz batendo, é tudo muito bonito, mas aquela luz já está incidindo. Agora, João, me chama a atenção uma coisa. Essa informação me desperta uma coisa. A cerveja que está na lata não recebe luz. Muito bem lembrado. Não recebe luz e ela não sofre essa incidência de luz, não sofre esse tipo de influência do gosto de luz. Isso quer dizer que a cerveja que está na latinha tem um sabor mais próximo ou mais original é o sabor. Então, nós falamos sobre a influência da luz, mas existem várias outras influências também. A influência, por exemplo, da temperatura. Uma latinha sofre muito mais influência da temperatura externa que um vidro. Variação de temperatura também isso também muda. Também modifica. Chacoalhamentos da garrafa também dá modificação de qualidade. Então, se você tira a cerveja de uma fábrica e vai chacoalhando ela na estrada até uma outra cidade, lugar qualquer. Dentro de um caminhão com calor, dá uma certa influência. Certa mudança. Os cientistas e os cervejeiros buscam a todo momento a tecnologia para poder haver uma padronização para que essas influências externas não influenciem tanto na bebida. Tá? Tanto é que existem garrafinhas, como você citou, claras. Eu acho, pela linha do marketing, muito mais bonito tomar uma garrafinha clara. Eu também acho. E a garrafinha verde também é muito bonita. E que você está vendo a cerveja, vendo o produto. É bonitinho e tal. Me parecia... Existem tecnologias que permitem que essas cervejas sejam vendidas em garrafas claras. Tá? São tecnologias de isomerização de lúpulo. Nós não vamos falar de isomerização de lúpulo aqui. Vamos sim, em outro momento. Mas, dizendo que a luz não vai influenciar tanto assim. Mas essas garrafas de vidro, elas vêm em caixas fechadas. E só no momento do consumo que é legal tirar elas dessas caixas fechadas, né? Agora, não vai deixar exposto lá. Você sabe o que me chama a atenção também? Que você está falando da embalagem, né? da caixa de vidro. Eu percebo também que garrafas ou cervejas que são comercializadas em garrafas verdes e mais claras, às vezes elas vêm naqueles packs que são envolvidos com plástico. Que também impedem um pouco a incidência de luz. Eu acho que isso também pode... Também influencia, sim. Influencia, com certeza. Apesar do uso das tecnologias que minimizam a influência. Sim, mas sempre de qualquer forma. Agora, sobre a latinha, eu me lembro lá, alguns bons anos atrás, talvez os mais jovens que estejam nos vendo, nos acompanhando aí, nem tenham... pego essa fase, mas eu e você possivelmente pegou a latinha que era feita de lata. De lata. Nós somos a latinha feita de lata. Olha que interessante. Hoje a latinha é feita de alumínio, né? Vamos dizer assim, a embalagem de alumínio e a embalagem de latão. Essa lata se chama folha de Flandres, né? Flandres. Flandres. É uma lata, mas claro que a cerveja também não tinha contato com a lata, assim como não tem com alumínio. Ela tem um verniz por dentro para poder impedir, porque senão oxida. Como era o breu lá no... Como era o breu para os barris de madeira.
Senão essa lata vai enferrujando e vai soltando a ferrugem na... Pois é isso que eu... Aliás, eu quis fazer essa introdução para perguntar isso. E essa... Desculpa, não, segue. Eu queria só falar da embalagem de lata. Eu chamei de lata, como antigamente a gente chamava qualquer coisa de vidrinho, né? Vidrinho de vidro, vidrinho de vidro, vidrinho de plástico. Né? Mas isso que você falou, a lata é uma maravilha de embalagem, né? Ela não deixa ter a incidência de luz, é claro que ela vai ter uma incidência maior de calor caso ela seja exposta, mas é uma grande vantagem você colocar latinhas na geladeira e rapidamente elas gelam também. Elas gelam mais rápido que a garrafa de vidro. Não que gelar mais rápido é bom para a qualidade da cerveja. A qualidade da cerveja é bom que ela vá gelando aos poucos. Dá para fazer um teste em casa se você colocar 2 garrafas no congelador ao mesmo tempo. 2 garrafas no congelador e 2 garrafas... Perdão, vou começar de novo o teste que você pode fazer em casa. Tá? Ensina a fazer o teste. Assim. Atenção para o teste o teste do cervejeiro, senhoras e senhores. Coloca 2 garrafas embaixo da sua geladeira. Na gaveta. Na gaveta, no lugar onde ela vai demorar um dia para ficar bem geladinha. E a hora que você for tomar aquela cerveja, meia hora antes, coloca 2 no congelador. Tá? Então, a do congelador vai ter um gosto um pouco diferente do que essa que gelou um pouco mais tempo. De preferência, peça para algum amigo te servir sem você saber qual é qual. Porque se você souber qual é qual, a cabeça já vai influenciar. Isso também vai ser influenciado. Então, vamos brincar de degustadores oficiais. Você pega alguma coisa que você não sabe o que é e prova e faz cara de inteligente. E o que o mestre cervejeiro fala? A que gelou mais lentamente tem um sabor mais agradável. Tem um sabor lentamente. Talvez a que gelou mais rápido tem um sabor um pouco mais adstringente, ou vieram reações físico-químicas um pouco mais rápidas. Tá? Mas, logicamente, as tecnologias atuais existem para minimizar tudo isso. Tá? Mas dá mesmo assim para se sentir os sabores. Inclusive, o dono do bar que quer economizar energia elétrica, ele desliga o freezer à noite e liga de dia. Desliga à noite e liga de dia. E essa cerveja quentes frias? Quentes frias. Você vai pegar uma cerveja dessa, ela está com uma turbidez, que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, ou então outros tipos de sabores também. Aliás... Isso é a influência da temperatura, no caso, né? Por falar em influência da temperatura, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava vendo sobre a gente falava no episódio anterior de pasteurização. O João contou aqui a história do Pasteur, que foi o camarada que inventou a pasteurização a pedido de uma cervejaria para durar mais a cerveja. Então aumenta a temperatura gradualmente, abaixa gradualmente. E eu até brinquei com ele, é como minha avó fazia, que botava o leite botava o leite na caneca para ferver e tal. É isso mesmo, né? Logicamente que de uma maneira mais controlada e tal. E agora, depois daquele episódio, a gente conversando um pouco mais sobre pasteurização, hoje, um pouco antes de começar a gravar, o João me deu uma informação que me chamou muitíssimo a atenção, que eu imagino que vocês todos que estão aí, que gostam de beber cerveja e que sabem que a cerveja é pasteurizada, têm o mesmo pensamento que eu. Aliás, conversei com o Fábio, que é nosso colega aqui do podcast, e ele tem o mesmo pensamento que eu. A cerveja, para mim, ela era pasteurizada no equipamento e depois engarrafada. O João disse, isso também existe, mas não são todas que são assim. Ô, João, que informação é essa? A grande maioria das garrafas que bebemos no mundo, a cerveja é pasteurizada dentro da embalagem. Dentro da garrafa. Existe a tecnologia de que o líquido passa por um trocador de calor e esse trocador de calor troca o calor rapidamente, não rapidamente, mas justamente na sua amplitude correta. Isso, do jeito que tem que ser. E quando sai deste trocador de calor, ele vai passar por uma tubulação, por um tanque, por outra tubulação, pela enchedora, e essa enchedora vai encher garrafas e... Já pasteurizadas. Já pasteurizada, a cerveja, mas tem que se garantir que essas garrafas estejam muito limpas. E essa tubulação e essas maquinários estejam assepticamente impecáveis para receber um líquido pasteurizado. Tudo isso é muito caro, é possível de se fazer também. Mas é muito mais viável. Até existe. Até existe. Na Europa é muito mais popularizado.
Em outros países do planeta todo, inclusive aqui no Brasil, a grande maioria das cervejas, elas primeiro vão para dentro da garrafa. E como é que foi? Você bota a garrafa para ferver? E aí tem um grande equipamento, vou dar uma ideia, assim, um equipamento de 6 metros por 10 ou por 20 metros, onde milhares de garrafas vão lá dentro e algumas zonas de água quente vão caindo sobre todas essas garrafas. Esse grupo de garrafas, né? E que resulta num aumento gradual e depois outras chuvas de água dentro da garrafa, umas chuvas mais frias, que vai fazendo a diminuição gradual. Então, se chama cientificamente de grau de pasteurização, né? Existem vários graus de pasteurização. A cada grau de pasteurização se elimina milhares de bactérias eventuais que possam existir lá dentro. Como é um produto vivo, um eventual fermento passa da filtração para as cervejas que são filtradas. As cervejas que não são filtradas têm lá o seu fermento todo. E essa pasteurização faz o quê? Inativa o fermento. Senão o fermento continua ativo dentro da garrafa, a garrafa pode até explodir. E esse grau de pasteurização corresponde aos graus centígrados, por exemplo? Tem uma fórmula que se padronizou que um grau de pasteurização elimina 99% de eventuais bactérias e micro-organismos que estão presentes Então, mas ali. não é um grau centígrado? Não é um grau centígrado. Um grau de pasteurização, teoricamente, significa que ficou 1 minuto a 60 graus Celsius. A 60 graus Celsius. 2 minutos a 60 graus Celsius, 2 graus de pasteurização. Gente, vocês fazem ideia do negócio desse, que a cerveja é pasteurizada dentro da garrafa? Dentro da garrafa. Já os leites, a maioria, já é bem diferente. Essas embalagens longa-vida, o saquinho, elas permitem essa pasteurização do equipamento e logo em seguida já se entra numa embalagem asséptica. Agora, a cerveja, nós estamos aqui falando de garrafa, né? De pasteurização dentro da garrafa. Mas não é dentro da garrafa, é dentro da embalagem, não importa. A latinha também. A latinha também é a mesma coisa. Dentro da embalagem. É a mesma coisa. Porque é muito mais fácil haver uma troca térmica entre a parede e o interior de um recipiente pequeno do que de um grande barril. Tanque, é verdade. E com isso... se chega no ponto do que nós, consumidores, chamamos de cerveja. Isso. Porque quando a gente fala assim, eu vou tomar um chopp. Popularizou o nome cerveja e chopp aqui no Brasil, né? Quando você foi lá em Pilz, você não pediu um chopp e uma cerveja. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. Eu falei lá para os tchecos que me recebiam, né, sobre chopp. Ele falou, mas não sei. Não tem. Aí quando eles vieram aqui, eles estiveram aqui no final do ano, na casa do meu filho, e nós levamos para tomar um chopp tradicional. E ele tomou meia dúzia de tulipas de chopp e botou assim e falou assim, e a cerveja? Então, aqui no Brasil se chama de chopp, lá em Portugal se chama de fino, na Espanha se chama de cerveja na pressão, na Alemanha se chama de cerveja na pressão. Chama cerveja na pressão. É a mesma coisa. Quando você vai num bar ou num restaurante, você está acostumado a pedir a cerveja no balcão, uma cerveja na pressão. E não uma garrafa para se colocar na mesa. Uma garrafa você leva para casa, vai tomar em outros lugares. Em bares você toma a cerveja, encosta no balcão. Na Espanha se fala assim, vamos de cotovelo, significa vamos encostar o cotovelo lá no balcão e tomar aquela cerveja na pressão. Né? E aí aqui nós chamamos de chopp. Nós chamamos de chopp o que não foi pasteurizado. Porque os alemães, quando vieram aqui, eles pediam para os seus empregados na cervejaria trazer um copo de cerveja para eles experimentarem. Então falava, me traga um chopp. E chopp é uma medida alemã, um tamanho de um copo alemão. É isso, a então, palavra falava, chopp. Me traga um chopp de cerveja. Um copo de cerveja. Um chopp de cerveja, um chopp de cerveja, um chopp de cerveja, aquela que era tirada ali nos tonéis e nos barris. Ficou, então vou tomar um chopp. E quando é na garrafa é cerveja. Aqui ficou popularizado dessa forma para nós aqui no Brasil. O brasileiro é sempre interessante. O brasileiro é sempre assim, né? Ele usa uma expressão e transforma numa coisa. E aí se fala hoje que o chopp não é pasteurizado e a cerveja é pasteurizada. É uma explicação simples que foi dada. Mas é isso. Via de regra, sim. Existe cerveja na pressão hoje aqui no Brasil de grandes fábricas que pasteurizam
e colocam a cerveja pasteurizada dentro de barris, daquela forma que você estava imaginando que acontecia. Então, e esta cerveja na pressão, ela é pasteurizada na serpentina do como equipamento. Se fosse, como se fosse. E aí vai para o barril. E já coloquei isso. E colocar essa é pasteurizada. Então é. Existe a cerveja pasteurizada para ser servida no balcão. No barril, E existe o que nós aqui no Brasil chamamos de chopp, que é a cerveja antes de da pasteurização. Exatamente. E a possibilidade, por exemplo, que eu já vi falar de cerveja, de chopp em garrafa. O que seria isso para nós? Deve ser uma coisa de brasileiro. Deve ser uma coisa de brasileiro. É coisa de brasileiro, Deve ser a cerveja antes não pasteurizada na garrafa. Engarrafou e tirou. Não passou pelo processo de pasteurização. Quando a gente recebia visitas lá, antigamente, nas fábricas grandes, as pessoas falavam assim, eu vim aqui para provar aquela cerveja crua. A cerveja crua é o chopp na garrafa antes de pasteurizar. Antes de ferver. E havia uma emoção linda da pessoa, a gente tirar uma garrafa do engarrafamento assim, abrir e levar para a sala, a pessoa rezava antes de tomar aquilo. Eu também rezo até hoje. Eu também. Olha, João, todos os episódios eu falo isso, eu vou repetir aqui, o meu respeito pelo tempo de quem está nos assistindo é muito grande. E o nosso episódio, se deixar, nós vamos fazer um episódio de 2 horas, mas eu não quero fazer isso, porque eu quero respeitar o tempo de quem está assistindo. Então, eu queria pedir licença a você que está nos assistindo agora. Vamos fechar esse episódio. O assunto não vai se fechar aqui, e esse assunto não vai se fechar tão cedo, mas nós vamos fechar esse episódio e encerrar o episódio de hoje, agradecendo a sua audiência, pedindo que você faça inscrição no canal cervejapod.com e assinale aí o sininho para você receber as notificações. E vou prometer a você que nós já vamos providenciar um episódio seguinte para falar um pouco mais de embalagem e para seguir o assunto aqui, porque nós temos muita pauta de cerveja para falar com o João no nosso canal cervejapod.com. João, obrigado. Obrigado mais a você uma e vez a todos também pelo seu convite. Obrigado a você pela sua conexão. Aguarde que vem um episódio novo por aí. Clica no sininho que a gente te avisa, tá bom? Tchau.